Um fantasma, um teatro e uma máscara. Mesmo sem nunca ter lido o livro, você provavelmente conhece esses símbolos. E isso diz muito sobre a força de uma história. Hoje nós vamos falar de O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Gaston Leroux nasceu em Paris em 1868. E antes de se tornar escritor, foi jornalista investigativo. Experiência que marcaria profundamente toda a produção literária que ele criou. Leroux não apenas abandonou o jornalismo para escrever ficção, ele transplantou o método de jornalismo para dentro do romance. Como repórter, Leroux cobriu acontecimentos que envolveram a morte do gerente da Ópera de Paris, que faleceu ao cair um dos contrapesos do cenário. Este fato real funcionou como um cenário, uma semente. O escritor ele não inventou um fantasma do nada. Ele foi atrás de uma história verídica e a ampliou. Este livro nos apresenta os bastidores da ópera, cuja rotina começa a ser perturbada por acontecimentos sem explicação. Acidentes inexplicáveis, vozes que vêm de lugar nenhum e uma presença que ninguém vê, mas todos temem. O fantasma da ópera. Entre rumores e superstições, surge também uma jovem cantora, Christine, cujo talento desperta atenções inesperadas e perigosas. Encantado pela voz de anjo, Raul se apaixona por Christine instantaneamente. Porém, um ar de mistério parece rondar a jovem. Forças invisíveis se movem ao redor da ópera, e uma figura que parecia lenda começa a ganhar contornos cada vez mais reais. O romance entre Christine e Raul flui lentamente, enquanto o mistério ao redor do casal aumenta cada vez mais. O teatro vira cenário de um crime que precisa ser investigado. Uma morte, um sumiço, e todas as testemunhas apontam para o mesmo culpado: o fantasma da ópera. Leroux conduz a narrativa que transita entre romance gótico, suspense policial e o drama passional, usando os labirintos e as sombras do grande teatro como cenário para uma história que mistura realidade e sobrenatural, obsessão, solidão e o preço da beleza que o mundo não consegue ver. O Fantasma da Ópera é uma obra de estilo gótico. E uma coisa que ninguém fala é que o gótico não grita, ele sussurra. É exatamente nessa característica que mora o perigo. Para quem cresce assistindo terror hollywoodiano, aquele terror que depende de susto, de virada brusca, de jump scare, quando pega uma obra gótica, tem aquela sensação de monotonia, como se nada tivesse realmente acontecendo. Mas nesse estilo, o silêncio, ele é uma ameaça. Ele te conta a história. Leroux usa a Ópera de Paris inteira como instrumento disso. Os corredores, os porões, os camarins. Cada espaço carrega presença que ninguém vê. Os acontecimentos existem, mas parecem flutuar num mundo que se recusa a se mover rápido demais. Essa lentidão não é um defeito, é a linguagem do estilo. Você encontra esse mesmo mecanismo no Drácula, do Bram Stoker. A ameaça demora, o castelo ele isola antes de atacar. As cartas e os diários se acumulam e a gente que é leitor sabe mais do que os personagens, mas a gente não pode fazer nada. Só acompanhar a tensão crescendo cada vez mais. Quando a gente lê também os contos do Allan Poe, por exemplo, a gente consegue ver claramente que o horror mora nos detalhes.
e que a mente do narrador não consegue ignorar a rachadura na parede, o batimento que só ele ouve, a certeza de que algo está errado, sem saber exatamente o que. Essa construção de medo pela acumulação, não pelo evento, é fascinante. Mas é claro que nem tudo são flores quando a gente fala do gótico. Um ponto que me incomoda muito nesse estilo é a retratação da personagem feminina. Quando eu comecei a ler livros nesse estilo, a passividade das protagonistas me irritava muito. Ver a donzela frágil, sempre à mercê, esperando que algo ou alguém decidisse o seu destino, eu lia e pensava que era meio que preguiça do autor. Sabe, aquela falta de coragem narrativa, tipo um machismo mal disfarçado. Até eu entender que esse tipo de feminino é o gótico. A gente precisa considerar que esse estilo surge em meados do século XVIII, em um mundo onde a representação da mulher na ficção refletia o lugar que ela ocupava na sociedade. Frágil, dependente, à margem das decisões. A donzela passiva não é um erro narrativo, é um retrato fiel de uma realidade. Entender isso não significa aceitar, mas sim simplesmente contextualizar. É claro que não é legal ver essas personagens femininas existindo no mesmo registro do corredor escuro e da janela que se abre sozinha. No gótico, ela é o espaço onde o medo habita, não a pessoa que age contra ele. Christine não é passiva por acidente, ela é construída como lugar silencioso, ao redor do qual tudo gira e ameaça. A fragilidade feminina reforça a ameaça e a tensão da história. Entender isso mudou a minha leitura, mas, claro, não apagou o incômodo. Ainda me incomoda. Ver a literatura gótica tratar a mulher como um objeto não dá muito para ignorar. Só que aí entra algo que eu aprendi a superar. O incômodo crítico e o prazer literário, eles podem existir juntos. Entender uma convenção desse tipo não significa concordar com ela. Significa conseguir ler além dela. E quando você faz isso com o gótico, o que sobra é uma das experiências mais particulares que a literatura oferece. A delícia lenta de um mistério que não se entrega, de uma tensão que não explode, de um medo que mora no silêncio e não no grito. Uma particularidade do Fantasma da Ópera é que não começa como romance. Ele começa como uma investigação. É legal falar que o Leroux publica essa história em 1909 em um jornal parisiense, mas não como uma ficção declarada, e sim como o relato de alguém que foi atrás de uma história real e voltou com as provas. Ele não deixou de ser jornalista para escrever o romance. Ele levou o método para dentro da narrativa. Isso muda tudo na forma como a história é contada. A gente não recebe a história inteira de uma vez. A gente vê aos pedaços. Uma morte no teatro, uma presença que ninguém vê, rumores que se dizem coisas diferentes, testemunhos que não fecham. Leroux entrega as informações como o investigador que vai montando o caso. A gente que é leitor acompanha essa montagem em tempo real. Você sabe que houve um crime, você não sabe quem, não sabe por quê, e o livro não tem pressa nenhuma em te contar essas informações. Essa forma cria um tipo de tensão muito específica. Não a tensão do susto que está por vir, mas a tensão de quem está segurando uma peça de quebra-cabeça sem saber muito bem onde ela se encaixa. Esse tipo de narrativa me lembrou muito os livros da Agatha Christie, onde a gente vê o crime sendo desvendado pouco a pouco. E eu acho que tem algo muito inteligente nessa construção. Ao apresentar a história como uma investigação de fatos reais,
O Leroux mantém o sobrenatural sempre em dúvida. O fantasma pode ser uma lenda, pode ser uma loucura coletiva, ele pode ser algo que a razão ainda não nomeou. A narrativa jornalística cria exatamente essa ambiguidade. Porque um repórter, ele apura fatos, mas neste livro, os fatos apurados resistem às explicações racionais o tempo todo. Quando a gente olha para Christine, em especial, a gente está falando de uma personagem muito particular. A delicadeza da personagem é o que permite que ela viva entre dois mundos e pertença aos dois de formas completamente diferentes. A Christine tem uma mistura de delicadeza e pureza, que dá pra gente aquela certeza de que ela é a vítima. Por mais que a gente tenha um tom de dúvida quanto a ela estar envolvida com a voz, sua fragilidade nos dá a certeza de que ela não é cúmplice. Ela, com certeza, é a vítima. É interessante essas duas versões da personagem. No palco ela é a luz, a voz, a presença. A beleza personificada que todo mundo quer. Já quando a gente está no subsolo, ela é outra coisa. Quase uma versão que o palco não comporta. Por mais que ela se sinta culpada por estar ganhando com a presença do fantasma, a gente sente que ela é alguém que está sendo usada. Essa capacidade da Christine de existir nesses dois espaços sem se perder é o que a torna o centro gravitacional da história. Eu vejo a fragilidade dela como uma certa força. Ela não foi construída para agir, ela foi construída para ser o lugar onde tudo acontece. Christine é como uma vela, ela não muda. O que muda é quem está na sala com ela. Ela ilumina o que está ao seu redor. Com Raul, ela ilumina o amor. Com o fantasma, ela ilumina a solidão, a obsessão, a dor de alguém que nunca soube o que era ser visto com bondade. Ela não escolhe nenhum desses papéis. Ela simplesmente existe. E isso é suficiente para mover tudo. É exatamente aí que mora a força da Christine. Diferente da paixão cega e até um certo ponto infantil do Raul, o amor genuíno dela é o que realmente salva no final. Ela não salva por decisão ou por coragem. Ela salva pela bondade, pela pureza de não ser capaz de odiar nem alguém como fantasma. Essa característica de donzela em perigo é o que faz muita gente odiar esse livro. Mas é exatamente a essência da personagem feminina no estilo gótico. Ela não resolve conflitos, ela é vítima deles. As reações de Christine e das outras mulheres no teatro, né, os desmaios, o choro, o pavor paralisante, não são fraqueza mal escrita, são um recurso proposital para materializar este medo, para dar corpo ao terror que o gótico provoca. Christine é a personificação da pureza e da inocência. É justamente essa combinação que torna ela tão insuportável para alguns leitores, mas indispensável para a história. A partir daqui, a gente vai falar sobre detalhes importantes da história que podem interferir na sua experiência de leitura. Se você ainda não leu O Fantasma da Ópera e quer descobrir a história sem saber por spoilers, eu aviso que a partir de agora você vai saber spoilers importantes e relevantes da história. Durante quase todo o livro, ele é apenas um fantasma. Uma presença, uma voz. É só quando a gente consegue descer junto com a Christine para os porões do teatro é que a gente vê por trás do fantasma. A gente vê o Eric. Mas antes de sentir empatia pelo jovem discriminado pela sociedade, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. O Eric é um assassino.
Ele mata. Ele não é uma figura trágica que apenas assusta, que vive na sombra sem machucar ninguém. Ele comete crimes reais. Ele causa mortes reais. E a narrativa não pede desculpas por isso. Eu confesso que eu senti uma pena do Eric, mas isso não apaga nenhum desses fatos. Ele só complica um pouco mais a pena que eu sinto dele. E é exatamente aí que mora a grandeza da construção desse personagem pelo Leroux. O Eric nasce em um mundo que decide, antes de conhecer ele, que ele não merece existir com os outros. A deformidade que ele carrega no rosto não é apenas física. Ela é o espelho pela qual o mundo inteiro enxerga, desde o primeiro dia. Não como uma pessoa, mas como uma aberração. Como algo a ser escondido, afastado. O que a gente tem ao longo do livro é o retrato de alguém que foi sendo moldado por esse olhar. Cada rejeição, cada horror no rosto de quem o via, cada porta fechada foi depositando algo dentro dele que não tinha outro lugar para ir. A violência do Eric não surge do nada. Ela tem uma história, tem um acúmulo, tem um endereço. E quando eu penso nesse acúmulo, nessa maldade que não nasce maldade, mas que vai sendo construída camada por camada, eu não consigo deixar de pensar no Coringa, do Joaquim Fênix, por exemplo. Tem uma cena no filme que resume tudo. O Coringa se revelando ao vivo na televisão e dizendo: o que você ganha quando cruza um doente mental solitário com uma sociedade que o abandona e o trata como lixo? Jogando na cara de todos que ele poderia ter sido ajudado, que existiam formas de impedir que ele se tornasse mal, mas que ninguém se importou com isso. Ele não está pedindo perdão. Ele está mostrando para a sociedade o que ela mesma criou. Eu sei que são obras de épocas diferentes, com construções diferentes, mas quando eu vejo a maldade do Eric, eu não consigo não lembrar da maldade deste Coringa. Os dois personagens, para mim, eles possuem certa semelhança. Se o Eric tivesse uma plateia, eu acredito que ele teria feito o mesmo. Ele teria olhado nos olhos de quem o empurrou até ali e nomeado em voz alta o que aconteceu. Não como confissão, como acusação. Porque a raiva do Eric não é racional. Ela tem destinatário. Ele sabe exatamente quem fez aquilo e quem o fez daquela forma. A diferença é que o Eric não tem a plateia. Ele tem um teatro que teme seu nome sem conhecer o seu rosto. Uma sociedade que transformou a sua existência em lenda assustadora antes de tentar entender quem ele era. O fantasma da ópera não nasce um fantasma. Ele é transformado em um pela forma como o mundo decide enxergar ele. E o que ele queria, no fim? Algo que qualquer pessoa na plateia daquele teatro poderia ter dado. Ser amado. Existir para alguém que não recusasse ao olhá-lo. Ser visto por alguém que não temesse o seu rosto. Leroux, ele não cria um monstro. Ele cria alguém que o mundo decidiu que era um monstro. E depois mostra o preço dessa decisão. O que tememos no Eric não é a maldade gratuita. É a loucura de quem chegou ao limite do que um ser humano consegue suportar sozinho. Quando a gente começa a entender de onde vem essa loucura, o medo, ele não desaparece. Ele se mistura com pena, com reconhecimento, com a pergunta incômoda de quantos Erics o mundo está fabricando nesse exato momento. O Fantasma da Ópera foi uma agradável surpresa. Não conhecia nada da história, só sua fama,
e foi delicioso de ler. Um suspense gostoso e leve, uma investigação lenta que dá pedaços de história e vai desvendando aos poucos, como um quebra-cabeça que vai sendo montado aos poucos, e cena a cena vamos descobrindo o todo. É curioso como algumas críticas ao livro apontam exatamente as características mais natas do estilo gótico, como se fossem defeitos. Isso me mostrou como é arriscado ler um clássico sem nenhuma contextualização, sem saber o estilo, a época, o que o autor estava fazendo enquanto escrevia aquela obra. Não é uma leitura errada, mas é uma leitura que corre o risco de odiar algo que já era esperado, que já era intencional. É exatamente por isso que o podcast do Fantasma da Ópera, que já está disponível no Spotify, vai falar sobre ler sem contexto. O que a gente perde quando não conhece o estilo literário do que a gente está lendo. A gente vai continuar esse papo no Spotify e falar um pouco mais sobre o contexto dos livros e como é importante para ele trazer essa liberdade para o leitor. Se você ficou até aqui, já curte o vídeo, segue o canal para mais resenhas. Até a próxima. Tchau, tchau.